Graça e paz, igreja, amém? Amém. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite também a quem está nos acompanhando pela live, né? Onde estiver, receba também a bênção do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência à palavra da semana passada, nessa nossa campanha, né? Pelo resgate das ovelhas perdidas da casa do Senhor. E hoje talvez a gente vá falar daquela que é a mais conhecida parábola de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. Então eu vou pedir para os irmãos que abram a Bíblia, vou pedir primeiro para os irmãos que se assentem calmamente e abram a sua Bíblia no capítulo 15 do livro de Lucas, o apóstolo Lucas, que escreveu uma sequência de parábolas. Nós na quinta passada falamos de uma delas, a parábola da ovelha perdida, e hoje nós vamos lá para o versículo de número 11. E eu vou ler essa parábola para os irmãos, porque nós tínhamos uma proposta de utilizar um versículo como base, mas estudando essa parábola, o Senhor falou ao meu coração, e eu vou tentar ser breve, mas abordar todos os tempos, todos os temas que eu senti de falar para os irmãos. Então, todos com a Bíblia aberta, vamos lá. Capítulo 15, versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome, com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Mas enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Senhor Deus, fala conosco nesta noite, Pai. Trabalha nos nossos corações. Pai, é a sua palavra que está sendo pregada aqui.
Fala conosco aquilo não que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. É o que lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola ela está naquele mesmo contexto da semana passada. Jesus almoçava, comia com os pecadores e os fariseus o criticavam. Quando ele conta essa parábola, a gente pode perceber que Jesus tenta mostrar aos fariseus e aos seus discípulos que estavam perto quem é o Deus de verdade, né? E Deus não é um juiz sem paciência, um juiz muito severo. Ele é um pai amoroso, quando a gente fala desses pecadores arrependidos. E o principal, ele nunca desiste dos seus filhos. Nunca desiste. Agora, o filho pródigo, ele representa muitos irmãos nossos que já conheceram a casa do pai e se afastaram. E eu acredito que ele pode representar alguém que nos ouve hoje. Talvez alguém que esteja aqui, já passou por isso, ou alguém que nos ouve que não passou ainda, que está perdido no mundo, mas que conhece a palavra de Deus. Quantos irmãos nós conhecemos assim, né? Agora, a diferença dessa parábola para a parábola da semana passada, que vocês lembram, que a ovelha perdida fez com que o pastor abandonasse o rebanho e fosse atrás dela. Mas aqui, o filho que se vai, ele não tem o pai correndo atrás dele, o pai fica esperando, né? E o que isso quer dizer para nós, né? Isso pode dizer muitas coisas, e a nossa tradição teológica, principalmente a tradição arminiana, que é a tradição que nós acreditamos aqui na nossa igreja, não que as outras estejam erradas, mas são visões de mundo, né? Ela mostra para a gente que esse filho, ele sai por vontade própria. E aí a gente está mostrando que ele não é a ovelha que se perde, é um filho que decide sair. Ele usa aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, ele tem uma vontade e ele sai. O pai respeita essa vontade. Porque a gente sempre sabe no nosso coração que Deus ele não bate, assim, ele não arromba a porta, ele bate, né? E espera que a gente abra. Mas também, essa parábola nos mostra que um arrependimento verdadeiro, ele tem que nascer no coração, né? E ele não pode ser por via de pressão. Quer dizer, imagina o pai indo atrás desse filho, pressionando ele a voltar. Ele poderia voltar, mas que filho voltaria? Era um filho verdadeiramente arrependido, com o coração quebrantado para voltar esse pai? Ou era alguém que voltaria à força, ou por uma obrigação, ou por uma imagem que poderia não prejudicar a família? Então, Deus trabalha em nós, porque Ele mostra que às vezes é preciso que a gente caia em si, né, para que a gente mude o nosso ambiente. Esse pai também sabia, irmãos, que o amor, ele é uma força que transforma a gente, né? Agora, insistir muitas vezes com quem já decidiu ir, pode não adiantar. E a gente se frustra com isso. Mas esse pai, ele também sabia que muitas vezes a dor de quem está lá fora é o instrumento que vai abrir esse caminho de volta. Agora pensem mais uma coisa. Essa volta, ela precisa ser voluntária. Porque o nosso Deus, Ele não trabalha com reféns espirituais. Ele não aceita isso. Muitas vezes a gente vê em muitas tradições religiosas, né, essa necessidade de culpa, e que você tem que estar aqui, porque senão você não vai receber a bênção do Senhor, você tem que fazer isso, porque não vai. E na verdade o que o Senhor quer não é esse refém espiritual, eu preciso fazer, porque senão eu vou ser preso, eu vou ser julgado, Ele quer que a gente retorne, venha para a igreja com amor, por amor. Isso é muito importante para a gente. Entender que esse pai,
não corre atrás do filho quando o filho vai, mas ele corre atrás do filho quando ele volta. E ele vai com alegria, com amor no coração, fazendo algo que era vexaminoso para aquela época, que era um patriarca de família correr. Vocês sabiam disso? Os estudos teológicos, né, e todos os estudos que eu pesquisei essa semana, eles falavam isso. Olha quantas vergonhas tem nesse texto. O filho pede para o pai a herança. O que ele está dizendo para esse pai? Está dizendo: pai, você está morto para mim, me dá minha parte que eu vou embora. Isso é uma ofensa a um pai. Mais do que isso, ele vai e gasta o dinheiro na terra dos gentios, o que também era uma ofensa gigantesca para um judeu. Perder o patrimônio da família na terra dos gentios, com atividades não muito enobrecedoras ainda. E depois, quando ele vai trabalhar, ele vai cuidar dos porcos. E se vocês perceberem, se vocês pesquisarem no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, também para os judeus era uma vergonha se misturar com porcos. Então, esse pai, ele esperou com o coração cheio de amor, né? E eu imagino nessa hora que ele vê ao longe o filho chegando, e vocês imaginem o quanto ele estava esperando esse filho voltar, porque o filho apareceu no horizonte e ele estava vendo. O que isso diz para nós sobre o nosso Deus? Que o nosso Deus é assim. Ele está sempre esperando a nossa volta. Ele está sempre esperando que a gente volte. Então ele nunca deixa de esperar. E aqui você pode ver nessa parte do texto, quando ainda estava longe, o pai o viu. Esse pai, ele estava ali, imagine a vida desse pai, ele estava ali naquela fazenda, toda manhã ele abria a janela, olhava para o caminho e ficava pensando: meu filho vai voltar. Imagina esse amor de olhar de novo à tarde, à noite, esperar a volta desse filho. O coração de Deus é assim. A gente tem que lembrar que o nosso Deus, ele, por mais que a gente tenha se afastado, e tem muita gente hoje, irmãos, e isso eu falo para vocês com temor do Senhor, e não querendo parecer leviano, mas eu acredito que tem muita gente hoje que nos assiste ou que a gente conhece, que vive esse momento, né? Que acredita que o nosso Senhor, ele vai ser duro com essa pessoa que voltar aqui. Ele vai postar um julgamento severo. A comunidade toda vai recebê-lo mal. Mas o nosso Deus, ele sempre está esperando o seu retorno. E o retorno dos nossos irmãos que nos acompanham na live, vocês aqui, essas pessoas todas que a gente vai atrás. Isso já estava escrito no livro de Isaías. O profeta Isaías vai dizer no capítulo 30, o versículo 18, que o Senhor espera o momento para mostrar a misericórdia a todos nós. Então ele espera. E ele não está irritado. Ele não está irritado esperando quem volta para punir essa pessoa. Ele está ansioso para perdoar e fazer uma festa. Esse é o nosso Deus. Agora, quando você pensa nesse pai, e você vê da cultura da época, você lembra que era uma vergonha ele correr até o filho, e ele vê o filho e ele sai correndo em direção ao filho para abraçar esse filho. O que isso nos diz? Que o amor desse pai é mais rápido que o julgamento. Muitas traduções da Bíblia e muitos manuscritos antigos, quando o filho chega e diz: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho,
Em muitas versões, esse verso ele chega a ser até cortado no meio ou apagado, dando a entender que esse pai interrompeu o filho no meio. O filho foi tentar falar, e eu imagino que tenha sido assim. Pai, pequei, o pai já abraçando ele, fala, viu, vai lá, pega a melhor roupa da casa. E é outra coisa, a melhor roupa da casa é a roupa do pai, porque ele é o patriarca. Então quando ele pede para pegar a melhor roupa, o que ele está mostrando para esse filho? Que ele é herdeiro desse pai. E quando a gente volta para a igreja, o que Deus mostra para nós? Que nós somos herdeiros. E se a gente voltar por aquela porta com o coração quebrantado, a gente voltar a Deus, Ele não vai fazer diferença entre nós e entre qualquer outro filho. Ele vai lembrar que nós somos filhos de Deus. Então, filhos dele, herdeiros dele. A gente tem muitos irmãos que fazem isso, né? Que eles voltam para a igreja achando, como esse filho, que eles vão aqui ser tratados como servos. E na verdade, o nosso Pai, Ele nos ensina como igreja que nós não podemos receber as pessoas que retornam com julgamento, com desconfiança. Nós temos que receber como esse pai, de coração aberto. Vocês imaginam, irmãos, que esse pai, quando foi abraçar o filho, que cheiro ele sentiu quando ele abraçou o filho? Ele sentiu o cheiro do chiqueiro. Ele sentiu esse filho fedendo a tudo que ele viveu, as orgias, a esse tratamento dos porcos. Só que ele não está nem aí. E é isso que a gente tem que entender, irmãos. O amor que a gente precisa ter pelos nossos irmãos que estão lá fora, quando a gente vai tentar trazê-los de volta, é esse amor desse Pai. É o amor que não faz julgamento. É o amor que quer acolher, que quer abraçar, que quer fazer festa. O apóstolo Paulo falava que a bondade de Deus é o que leva ao arrependimento. Porque esse filho que se foi, a gente fala, ele tomou a decisão de ir, e ele teve essa vontade de ir. E o arrependimento? E esse é o grande segredo, que o arrependimento ele teve porque a graça de Deus estava com ele. Esse filho, ele estava banhado pela graça do Pai, ele já era da igreja. Então quando ele toma essa decisão de voltar, ele tomou com a permissão do nosso Pai que deu a graça a ele. E é essa graça que trabalha, é essa força interna que a gente tem muitas vezes, que nos ajuda. O Pai, vocês percebem que o nosso Pai, e Jesus falava, eu vou lembrar da cena de novo. Jesus comia com os pecadores, ele era criticado pelos fariseus. Então vocês imaginem, os pecadores, somos nós, todos nós. Jesus era, e aí a gente é esse filho que vai ao mundo. Jesus, comendo com os pecadores, era o Pai, que estava ali, generoso, bondoso, amável. Agora, os fariseus eram quem? Aqueles religiosos que estavam ali. Eram esse irmão mais velho. E o que esse irmão mais velho fala para a gente? Ele mostra que, mesmo sendo da casa, mesmo estando perto do Pai, o coração dele está longe. O coração dele está duro, de rancor e raiva. Então, irmãos, isso fala um pouco conosco, fala comigo e fala com vocês. Esse irmão, ele mostra que é possível a gente estar na igreja, mas a gente rejeitar a graça do Pai. A gente está aqui, mas com o nosso coração endurecido, como religiosos, nós temos dificuldade em aceitar esses irmãos. Então, é possível sim
resistir à misericórdia de Deus. Se você tiver dureza no seu coração. Se você não abrir seu coração. Então, o que nós devemos sempre nos ater, né? Que Deus, Ele é esse Pai que não se cansa de esperar. É esse Pai que não se cansa dos nossos erros. Porque a gente erra, irmãos. E como a gente erra. Mas esse Pai não se cansa. Ele espera, né? E talvez você que esteja me assistindo agora, ou algum irmão aqui, ou a gente conhece, a gente tem aquela aflição no coração de tentar trazer o irmão de volta para a casa do Pai. A gente sabe que muitas vezes o que está lá fora, ele pode estar com medo de voltar, pela forma que nós que estamos aqui dentro, possamos recebê-lo. Muitas vezes o irmão que está lá fora, ele quer vir para cá, mas ele tem medo de que se ele passar por aquela porta, nós vamos julgar esse irmão. A gente vai deixar de lado essa graça maravilhosa que o Senhor disse para nós, aqui na terra. E eu sempre gosto de fazer esse cenário, né? A gente conversava com o Edu no domingo, porque para mim é importante demais isso, a gente se conscientizar desse momento, irmãos. Deus desceu. Como homem, Ele conviveu. E com essa graça infinita, Ele nos ensinou aqui. Algumas vezes por forma de parábolas, outras vezes falando diretamente, como no Sermão do Monte. E eu acredito, irmãos, que hoje nós vamos sair daqui com o nosso coração quebrantado para conversar com aquele irmão que a gente conhece. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui sabendo que hoje é noite de retorno. Hoje é noite de retorno. E nós vamos sair daqui pedindo ao Pai que nos dê força, nos dê ousadia, como diz minha mulher, e é importante que sejamos ousados, para que nós falemos com esses irmãos, que a gente sabe que estão no mundo, mas que a gente sabe que eles são filhos de Deus, e que eles têm que voltar para a casa do Pai. Irmãos, o que a gente tem que falar para esses irmãos, e o que a gente tem que falar para a gente mesmo, que o Pai não vai te punir, o Pai vai te abraçar, é isso que está aqui. A igreja não vai te envergonhar, ela vai te receber para te restaurar aqui dentro, no Espírito Santo de Deus, que vive aqui, que está dentro de cada um de nós, e Ele vai restaurar, e nós vamos ser mão forte do Senhor, para ajudar a restaurar vidas, porque Deus correu ao encontro desse filho, e Ele corre ao nosso encontro, antes que a gente dê o primeiro passo. Antes. Porque essa é a graça do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos lembrar para esses irmãos que nesta casa e em muitas casas eles podem, com toda confiança e segurança, e nós vamos lutar para que a gente seja assim, voltar para a casa do Pai, e a casa do Pai vai estar de braços abertos, porque, acredite, a casa do Pai ainda é desses irmãos, ela é nossa também, e nós não podemos ser duros como aquele filho que estava no campo, o irmão, mas esses aqui, esses irmãos que se afastaram, eles vão voltar aqui e eles vão ter a segurança de que aqui tem um povo que Deus usa para espalhar o seu amor e para ajudar que todas essas vidas sejam restauradas. Porque, irmãos, o amor de Deus, ele é infinitamente maior
do que os nossos erros. Todos eles juntos. O amor de Deus é infinitamente maior. Então, acreditem, irmãos, o nosso Pai pede a nossa atuação. Ele pede que nós falemos, que nós verbalizemos, que nós, com o nosso exemplo e com o nosso carinho e acolhimento, que a gente possa fazer com que fiéis, que por algum momento da vida, ou alguma violência que tiveram, violência psicológica mesmo, sentimental, espiritual, que passaram, ou que se perderam mesmo, que eles tenham segurança de voltar para a casa do Pai, porque essa é a casa do Pai, e todos nós temos que estar de braços abertos para receber esses irmãos.